ver aqui no telão, nesse lugar onde você está aparecendo, que é exatamente num primeiro momento, lá em 20 de fevereiro de 2025, assim como a Carol nos lembrou, né, faz um ano que o presidente Donald Trump reassume a presidência no seu segundo governo, né, teve Biden no meio entre o primeiro governo e o segundo governo dele, mas aí logo no primeiro mês, dia 20 de fevereiro de 2025, como você pode ver, o governo dos Estados Unidos designa o Trem de Aráguas como o grupo terrorista. Aí, em março, dia 16 de março de 2025, Estados Unidos deporta venezuelanos acusados de participar do Trem de Aráguas, de Aragua. Aí, em 8 de agosto, os Estados Unidos anunciam a recompensa de 50 milhões de dólares por informações que levam à prisão de Maduro. Isso a gente vê crescendo, inclusive, até a captura dele. Aí, ainda em agosto, dia 19, o governo Trump despacha navios militares para águas do Caribe, próximas à costa da Venezuela. Em setembro, dia 2 de setembro, primeiro ataque a embarcações que vinham da Venezuela no mar do Caribe, justificando que transportava drogas, né? Essas embarcações transportavam drogas ilegais com destino aos Estados Unidos. Um mês depois, dia 2 de outubro de 2025, o governo americano decidiu que está em um conflito armado não internacional com cartéis de drogas. Ainda em outubro, dia 15 de outubro, Trump autoriza que a CIA conduza operações secretas na Venezuela. Ainda em outubro, né, dia 12, tem ali o maior navio de guerra do mundo chegando à América Latina. Esse já foi um momento de todos muito emblemático, que demonstrava que o ataque podia estar muito próximo. Ainda em outubro, aqui no finalzinho da linha do tempo, tem Estados Unidos anunciando, né, que vão designar o cartel de Los Soles como também uma organização criminosa, e isso acontece, né, num outro momento, e dia 28 de novembro, a confirmação de que Trump falou por telefone com Maduro. Teve aquele momento também em que Maduro podia estar fora do país, aquela identificação ali entre novembro e dezembro, e aí acontece a captura. A gente também tem uma linha do tempo sobre exatamente a captura do Nicolás Maduro, e inclusive ali no fundo, né, ali como marca d'água, a gente tem o post do Donald Trump com a foto do Nicolás Maduro, a primeira, né, a bordo do Iwo Jima, que era aquele navio que levou ele, parte desse grande transporte longo, né, e demorado do dia todo lá do sábado. Bom, às 2h50 da madrugada, lá na madrugada da Venezuela, registro das primeiras explosões em Caracas. Depois, às 3 horas da manhã, chegada das tropas americanas na localização de Nicolás Maduro. Ele não estava mais na residência oficial, né, inclusive pela segurança dele ali, ele já ficava nesse lugar onde ele foi encontrado, que era como se fosse ali uma espécie de base de segurança, né, da Venezuela. Às 3h20, Maduro e a sua esposa são levados da Venezuela. Às 6h21, Donald Trump confirma o ataque dos Estados Unidos em uma rede social, a Truth Social, né, desde que ele brigou com Elon Musk, ele não usa mais o X. Às 6h40, a TV estatal Venezuela anuncia o ataque norte-americano. É quando, inclusive, a Delcy Rodrigues, né, lá vice, né, agora presidente interina, diz que não sabe o paradeiro de Maduro e da esposa. À 1h23 da tarde, já Trump divulga essa foto de Maduro capturado, uma das fotos que vai marcar a história, né, da humanidade. À 1h40, em coletiva, Trump diz que Estados Unidos irá administrar a Venezuela temporariamente. Isso depois a gente já entende que foi um improviso do presidente Donald Trump. Marco Rubio, né, o secretário de Estado, já disse que não é isso que vai acontecer. Às 3 horas da tarde, Delcy Rodrigues, a vice de Maduro, diz que ele é o único presidente do país. Aqui, na continuação, às 6h40 da tarde, Maduro e esposa chegam em Nova York, e às 10h50 da noite, Maduro e esposa dão entrada lá no centro de detenção no Brooklyn. Voltar então com a Carol aqui, para a gente continuar conversando sobre isso. Carol, a gente falou bastante sobre, claro, a participação brasileira nessa discussão toda, mas acho que agora, para a gente aproveitar todo o seu conhecimento internacional, dá para a gente colocar outros países que foram contra essa situação toda, países inclusive que antes mesmo da captura do Nicolás Maduro acontecer,
já se manifestavam dizendo que isso poderia atrapalhar bastante a condução das negociações comerciais dos Estados Unidos, como, por exemplo, é o caso da Rússia. O Vladimir Putin, lá no ano passado, vai aos Estados Unidos numa visita histórica no Alasca e parte ali do que Putin coloca para o término da guerra com a Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, não se envolva com a questão da Venezuela. Isso está ali colocado. Acho que poucas pessoas, inclusive, ficaram falando bastante sobre isso. Tinha esse entendimento de parece que o Trump está demorando porque tem alguma coisa ali que o impede de fazer essa invasão. Foi exatamente essa questão com a Rússia, Carol, e claro, agora nesse momento em que Nicolás Maduro é capturado, Rússia, China, Coreia do Norte, que são países que para a comunidade internacional são vistos como ditaduras, tem ali presidentes, tem a condução de um chefe ali há décadas e se comportam como, pode ser entendido como ditadura, que reprovam o que aconteceu com uma outra ditadura, como é o caso da Venezuela, diante de muitas opiniões internacionais. Queria que você falasse um pouquinho, então, desses países que saem contra a atitude do Donald Trump, mas principalmente Rússia, que tem esse envolvimento comercial aí, que o Trump quer muito, melhorar a relação comercial com a Rússia. Eu acho que esse é um ponto que, claro que esse tema, da questão política interna, ele se apresenta porque há essa coincidência, de são países que são interpretados pela comunidade internacional não como democracias liberais, mas eu acho que há uma questão ainda mais relevante, que é justamente a divisão geopolítica do mundo, que parece que está ficando com um contorno cada vez mais claro e bastante diferente daquilo que se imaginava em um contexto, por exemplo, de pós-Guerra Fria, O que eu quero dizer com isso? Que parece que está ficando mais nítida o retorno de uma ideia de áreas ou zonas de influência, em que cada potência ficaria circunscrita a uma determinada área, em que a sua proximidade geográfica e as suas prioridades, em termos de ação, fica um pouco mais reservada. Embora tenha havido esse encontro ali no Alasca, já há algum tempo, vários analistas, e eu concordo, têm apontado porque não foi exatamente muito claro e muito publicizado os termos do que foi discutido. A gente sabe que o tema principal era o acordo comercial, era os avanços dos acordos em relação à Ucrânia, possivelmente a Venezuela entrou também nessa discussão, mas não há clareza dos detalhes. Então, uma das hipóteses que a gente tem trabalhado é justamente que o Trump e o Putin, nessa reunião, talvez tenham feito um acordo velado de que cada um iria priorizar a sua própria zona estratégica de segurança, por assim dizer, a sua zona estratégica prioritária. Ou seja, o Putin prefere priorizar suas ações, os seus esforços de guerra na Eurásia, tendo a Ucrânia como foco, enquanto o presidente norte-americano permite que isso aconteça lá, sem fazer grandes, ou buscar construir barreiras para a ação russa, enquanto prioriza a sua ação na América Latina. Isso, inclusive, ficou muito claro no documento de estratégia de segurança nacional publicado no final de 2025, que o foco da política externa norte-americana seria o hemisfério ocidental, especificamente a América Latina. Ou seja, embora haja uma aliança de quase 3 décadas entre Venezuela e Rússia nesse âmbito, principalmente militar e estratégico, não há nada que garanta que o Putin não tenha, de alguma maneira, rifado a Venezuela, porque a prioridade dele é a Ucrânia e não a Venezuela. Claro que é importante ter um aliado na América Latina, mas talvez com esse redesenho geopolítico, as prioridades precisam ser colocadas num primeiro plano, efetivamente. Então, pode ser que, a partir dessa reunião, a gente tenha começado a ter, de uma maneira muito mais clara, essa redivisão do mundo. A China também é um ator importante, porque ela tem um acordo comercial bastante profundo com a Venezuela. A Venezuela deve algumas décadas aí de barris de petróleo que já foram pagos com antecedência pela China, então é uma dúvida também que fica nesse momento, como que vai ficar a presença das empresas chinesas no território venezuelano, porque ainda não está muito claro como é que vai ser esse gerenciamento dos Estados Unidos no setor petrolífero especificamente, e como a Dulce Rodrigues também vai tentar equilibrar essa suposta abertura que ela está dando ao diálogo
diálogo com o Donald Trump e com os princípios, né, de preservar essas alianças internacionais. Enfim, é um imbróglio gigantesco, né? Mas acho que o que fica muito claro nessa situação, que é muito imprevisível ainda, é o quanto a Venezuela não é só um país sul-americano, né? É um país que movimenta todo o xadrez geopolítico. O que acontece na Venezuela repercute em locais muito distantes, né? Você mencionou a Coreia do Norte também. Então a gente tem pronunciamentos no mundo inteiro, porque não se trata somente da Venezuela, se trata de qual vai ser o futuro, né, do posicionamento das potências, das grandes potências militares, nucleares, econômicas em relação às suas zonas de interesse prioritárias, né? Então isso diz respeito ao mundo inteiro. O mundo inteiro vai sofrer as consequências se realmente a tendência for essa, né? Então, Rússia focando na Eurásia, por